Uma boa noite a todos os irmãos que nos assistem hoje e que a paz do Cristo esteja conosco neste momento em que teremos esta conversa fraterna. Nós estamos, meus irmãos, chegando quase ao final de um ano peculiar na nossa história, de um ano peculiar, ímpar nas nossas existências. Um ano em que estamos vivenciando uma pandemia, um ano em que nos obrigamos a nos recolher um pouco mais aos nossos lares, em que temos que evitar os abraços, as comemorações, as rodas de conversa, um ano em que temos que obrigatoriamente nos recolher para dentro de nós mesmos e no reduto do nosso ambiente procurarmos a nossa companhia tão somente e a companhia, é claro, daqueles que residem conosco. Então, tem sido um ano em que nós paramos para refletir. Começamos o ano amedrontados, com a pandemia que se aproximava do nosso país, do nosso estado, que foi chegando com esse vírus que foi contaminando alguns conhecidos, alguns familiares, que foi levando alguns irmãos por meio do desencarne e que tem sido uma ameaça permanente para todos nós. Então, um ano de reflexão obrigatória, em que alguns trocaram o ritmo de sair para o trabalho todos os dias para permanecer dentro dos seus lares. Um ano em que alguns tiveram muito medo de adoecer e de deixar aqui seus entes queridos, de partir de volta para a espiritualidade. Um ano em que muitos já choraram por esta despedida daquele que parte acometido pelo Covid-19. Então, são reflexões, são dificuldades, e nós já estamos num período em que muitos afirmam: estou cansado, não aguento mais, não suporto mais ficar dentro de casa, não suporto mais não me comunicar como antes. Ou seja, nós saímos obrigatoriamente das nossas rotinas e estamos ainda aprendendo a viver de uma maneira diferente. Então, se nos perguntarmos hoje o que nós queremos, com certeza vamos afirmar que nós queremos paz. Que paz é essa? A paz de não ter a ameaça de uma pandemia, a paz de poder sair às ruas, a paz de poder abraçar, de poder sorrir, de poder nos dirigirmos aos nossos trabalhos, a paz de ainda ter um emprego, porque muitos estabelecimentos estão fechando, a paz de ter o alimento. Mas onde vamos buscar a paz verdadeira? Aquela que nos trará a felicidade. Porque a paz nem sempre está onde nós a colocamos. A paz está justamente em vencermos todas as dificuldades que se apresentam na nossa existência. Mas nós temos um modelo, um guia que nos ensinou o caminho da paz, que nos mostrou onde encontrar a paz. Jesus nos disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que mansuetude é essa? Que tipo de mansuetude nós estamos tentando desenvolver neste período de afastamento, de isolamento social? E que terra nós queremos herdar? Que mundo nós queremos para 2021? Nós queremos um mundo com saúde, nós queremos um mundo sem violência, nós queremos um mundo de convivência fraterna, nós queremos um mundo de abundância. Ou seja, nós buscamos perenemente um mundo de regeneração. E é desse mundo que Jesus nos falou, que os mansos herdarão a terra. Ou seja, aqueles que desenvolverem a mansuetude herdarão o direito de viver
nos mundos de regeneração, em mundos um pouco mais felizes do que este. Mas por ora, nós estamos aqui reencarnados neste mundo que está em transição de uma fase de expiação para um período de regeneração. E nesses períodos, meus irmãos, é muito natural que aconteçam surpresas por meio de dificuldades que nós temos que enfrentar. São testes de comportamento. Nós não estamos vivenciando uma guerra, nós estamos vivenciando um desafio interior, um desafio de comportamento, um desafio que nos faz repensar a nossa forma de viver, porque neste momento nós temos que pensar em nós, mas muito mais no nosso próximo, em não contaminar o nosso próximo, em não disseminar a doença. Nós temos que reaprender a conviver e a utilizar todos os recursos que a espiritualidade já nos ofertou até agora, em forma de progresso. Todo esse progresso tecnológico, por exemplo, nós temos que aprender a utilizar para nos comunicarmos pacificamente, para nos sentirmos abraçados, acalentados, mesmo à distância. E para que esta convivência seja fraterna, nós temos que desenvolver a delicadeza e a civilidade, filhas diletas da mansidão. A delicadeza, tratar bem o nosso irmão, tratar com carinho, tratar com educação, com palavras doces, a civilidade, respeitar a individualidade do nosso irmão, respeitar o seu espaço, respeitar o mundo no qual nós estamos todos coabitando, ou seja, fazer a nossa parte para que os nossos irmãos tenham conforto, para que nós não venhamos a prejudicá-los, desfazendo os recursos que estão à disposição de todos nós. Então, temos que nos reeducar para nos tornarmos mais delicados, até porque, quando a comunicação é à distância, existem mais ruídos de comunicação. Então, nós temos que adocicar mais a nossa voz, a nossa conversa, sermos mais civilizados para mantermos a nossa conexão de uma maneira mais branda, para conquistarmos as amizades na terra, como nos disse Jesus, e a bem-aventurança no céu, ou seja, para conquistarmos um espaço melhor na espiritualidade quando nós retornarmos para lá, para vibrarmos com os espíritos que habitam as esferas mais elevadas, para com eles nos conectarmos. Então, através dessa mansuetude, nós vamos conquistando boas amizades, porque nós passamos a vibrar com aqueles que assim procedem, educadamente. Então, nós não podemos nos irritar e nos desesperar diante das situações que nós estamos vivenciando. A irritabilidade gera a cólera. A mansidão triunfa em todas as lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios, mas a cólera, meus irmãos, nos desequilibra. A cólera é quando nós perdemos o tino, é quando nós ofendemos o nosso próximo deliberadamente, é quando enraivecidos nós projetamos toda a nossa tristeza, o nosso descontentamento, o nosso desequilíbrio nos nossos irmãos, naqueles que convivem conosco, seja diariamente, permanentemente, seja nas relações fortuitas. Então, é preciso abrandar o nosso comportamento para que não venhamos a nos desequilibrar nas nossas relações. Então, Jesus nos disse que os mansos, os humildes de coração, possuirão a terra.
ou seja, são aqueles que vão se elevar na hierarquia espiritual e que vão trazer o progresso para os seus irmãos, que vão se guiar nas veredas do amor, do crescimento da ciência, com nobres ideais que nos conduzem a Deus. A humildade, ou seja, saber que nós somos todos imperfeitos, embora sejamos todos capazes de progredir. E assim, com esta humildade, com esta confiança nas nossas capacidades, nós vamos crescer. Nós vamos buscar o melhor para todos nós. Nós estamos, neste momento, numa luta imensa para produzirmos vacinas, para combatermos esta pandemia. Enquanto muitos estão lutando, tantos outros estão se degladiando, apostando negativamente que não dará certo, que não conseguiremos, mas nós temos que acreditar no melhor. Nós temos que ter autoconfiança. Nós já temos uma ciência capaz de desenvolver a cura para muitas doenças, mas é preciso vibrar positivamente em prol dessas conquistas para que conquistemos todos juntos. Acalmando a nossa cólera, a nossa revolta, sendo enérgicos, sim, quando necessitamos, quando as circunstâncias o exigirem, mas nos acalmando para não ofender o nosso próximo, para que a verdade seja um bálsamo e não seja dita de maneira que destrói, não seja dita com ódio, não seja dita com fel, para que nós possamos combater os vícios pela paciência, pela compaixão, guiando todas as almas para o caminho do bem. Jesus, nosso exemplo de paz, sempre foi bom, sincero, caritativo, prodigalizava a todos os ouvintes os meios de adquirirem o necessário, a vida na terra e a felicidade nos planos espirituais. Então, nós temos que aprender a ouvir as necessidades do nosso próximo, aprender a ouvir a verdade de cada um, porque nem sempre a verdade do meu irmão é igual à minha, mas ele tem os seus motivos, as suas razões, as suas histórias. Então, mesmo que eu não concorde, é preciso respeitar. É preciso aprender a ouvir, é preciso aceitar, é preciso agir como Jesus agiria. E Jesus agia sem cólera. Jesus agia com paciência. A nossa irritabilidade com os defeitos dos nossos irmãos produz a cólera. A cólera é uma das causas predominantes de enfermidades físicas e de desequilíbrio psíquico e espiritual. Ela nos tira da nossa reta de progresso, ela nos tira da caminhada de cumprimento do nosso projeto reencarnatório. É preciso estar são para crescer, para evoluir, ou seja, é preciso ter equilíbrio físico, psíquico, espiritual, e para isso nós temos que vencer a nossa irritabilidade. E um dos caminhos, meus irmãos, é perdoar o nosso próximo, é perdoar as dificuldades alheias e perdoar as nossas próprias faltas, o auto-perdão, porque aqui neste mundo nenhum de nós é perfeito, estamos todos em evolução, estamos todos na mesma caminhada. A cólera nos traz afecções nervosas, nos traz moléstias ao coração, é um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo, é um vírus peçonhento que macula a nossa alma. Então, quando nós nos perguntamos o porquê desta pandemia, quem sabe, se nós vibrarmos um pouco mais na paciência, no amor, na humildade, nós não venhamos a formar uma psicosfera mais positiva, na qual não entrará
nenhum vírus avassalador como esse que nos ataca agora. Porque tudo que nos ocorre, meus irmãos, vem em função da nossa vibração espiritual. Ou seja, nós estamos produzindo, pelo nosso comportamento, pela nossa emanação mental, o vírus da Covid e todos os outros males que nos acontecem. Coletivamente, é claro que muitos já evoluíram um pouco mais, é claro que muitos vibram no bem, mas em conjunto, no todo, a nossa sociedade está adoecida, está vibrando negativamente, está se conectando com o ódio, está produzindo emanações irritadiças. Então, meus irmãos, cada um de nós tem neste momento a obrigação de modificar os seus pensamentos, de buscar diariamente dentro de si uma forma de acalmar as suas emoções, uma forma de se tornar brando, de se tornar pacífico, de modificar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas atitudes, se resignando com as dificuldades como primeiro passo, porque a resignação é uma conformidade ativa diante dos acontecimentos inevitáveis da nossa existência. Aquilo que nós não podemos evitar, nós temos que aceitar e entregar ao nosso Criador. E continuar orando, e continuar acreditando no amanhã, porque nós somos espíritos imortais. E se somos imortais, em essência, nada pode nos destruir, a não ser nos abalar em decorrência dos nossos pensamentos negativos, das nossas emanações pessoais destrutivas. É tempo, meus irmãos, de repensar. Por que é que nós estamos passando um ano em recolhimento? Por que é que nós estamos na nossa cadeirinha de pensar durante quase um ano inteiro, sem podendo nos abraçar, sem podendo nos encontrar nos salões das casas espíritas, sem podendo sair às ruas sem uma máscara no nosso rosto, sem podendo mostrar os nossos sorrisos? Por que é que nós estamos nessa cadeirinha de pensar? Porque nós necessitamos. Porque nós chegamos a um ponto tal de egoísmo na nossa humanidade, de cólera, que nós estamos nos tornando perigosos e nos destruindo uns aos outros. É tempo de reaprender a amar e buscar, então, a mansidão. Sem mansidão, não há piedade. Sem acalmar o meu coração, eu não consigo observar as dores do meu irmão e me apiedar das suas dificuldades. Sem me apiedar das dificuldades do meu próximo, eu não desenvolvo a paciência. Sem desenvolver a paciência, não há salvação, ou seja, eu não evoluo, eu não me torno melhor. Com irritação, eu continuo estacionando na minha caminhada espiritual. A mansidão é uma forma de caridade que deve ser exercitada por todos que buscam o Cristo, porque nós afirmamos diariamente que Jesus é o nosso guia e modelo, mas nós estamos nos espelhando nele, nós estamos seguindo seus exemplos, nós estamos perdoando nosso irmão, nós estamos dando a eles uma segunda chance, nós estamos acalmando a nossa irritação, nós já aprendemos a ouvir, ou nós estamos trancafiados dentro dos nossos lares, irritados, furiosos, sem fé? Porque tudo isto vai passar. Como tudo que já aconteceu debaixo dos céus já passou, como tudo passa. Todas as dores são temporárias, apenas o espírito permanece e deve crescer. Mas depende de nós, porque quando nós não nos espelhamos efetivamente no Cristo, exercitando o seu modelo de paz, nós podemos estacionar um pouco. E até quando nós vamos estacionar na nossa cadeirinha de pensar que o Covid nos trouxe, ou que tantos outros problemas podem nos trazer?
Da cólera, meus irmãos, nasce a selvageria. Quantas notícias nós temos observado de selvageria? Pessoas assassinadas, espancadas a sangue frio, e a população agredindo, julgando, e todos nós, quem sabe, entrando nessa vibração negativa, sem perdão, sem dar o exemplo, sem orar por aqueles que foram agredidos, sem orar pelos agressores. Porque enquanto houver um agredido ou um agressor, não haverá luz na face da terra. É preciso, então, que agredidos e agressores encontrem a felicidade, controlem os seus ímpetos, as suas emoções e encontrem a mansidão, a indulgência, a simpatia, desenvolvam a bondade, cumpram o seu dever de amor ao próximo. É muito fácil nós falarmos em amar, mas o amor é atitude diária. É diante daquele que nos irrita, é diante daquele que tira a nossa paz, é diante daquele que modifica drasticamente a nossa rotina, é diante daquele que nos faz sofrer, é diante daquele que nos tira de uma situação de conforto. O amor é principalmente diante daquele que vem nos testar, daquele que nos desafia. Então, os mansos e humildes somente são mansos e humildes diante das dificuldades. Porque quando tudo está bem, quando tudo nos agrada, é muito fácil ser pacífico, é muito fácil aparentar humildade. Mas quando vem a prova, nós demonstramos efetivamente o nosso atual nível espiritual. Em que nível nós estamos? O que será que nós aprendemos durante todos estes meses de isolamento? Nós nos revoltamos com a pandemia? Nós estamos revoltados porque a casa espírita está fechada? Porque se a casa espírita ainda não está dentro de nós, se somos espíritas há pelo menos alguns anos, se ela ainda não está dentro de nós, é tempo de repensar, porque a casa espírita não é o templo, não são as paredes, é a verdade, é a causa, são as obras básicas, é o conhecimento, mas acima de tudo, é o exemplo de fé, de resignação, de paciência. E se essa fé ainda não está dentro de nós, é tempo de recomeçar, é tempo de reavaliar as nossas atitudes. Quanto tempo mais nós vamos precisar, afastados das nossas atividades, para desenvolvermos efetivamente a nossa fé? Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Humilde, porque tudo suportou, porque andava entre os mais simples, porque não necessitava do luxo, porque aceitava as atuais condições, e manso de coração, porque não se revoltou sequer contra aquele que o traiu. E nós? Será que se estivéssemos lá ao tempo de Cristo, não seríamos aqueles que, cheios de cólera, jogaríamos pedra na mulher adúltera, por exemplo? Ou condenaríamos a Judas por ter traído a Jesus? Jesus resgatou a Judas das trevas emocionais em que ele mergulhou após a traição. Jesus sempre perdoou. Então é em Jesus, meus irmãos, que nós devemos buscar as lições de mansidão que nós carecemos para enfrentar as lutas diárias das nossas existências. E essas lutas sempre acontecerão. Se a casa espírita está em nós, por meio da nossa fé fortalecida, por meio da nossa mansuetude que se demonstra nas nossas atitudes, ainda assim nós seremos desafiados constantemente pelos nossos problemas, porque são provas as quais nós aceitamos e nos propomos superar. Então, Jesus é o nosso modelo e guia de paz, de compreensão,
de entendimento, de força para prosseguirmos na nossa caminhada. Para concluirmos, eu trago do Parnaso do Além-Túmulo, do espírito João de Deus, o poema Lembrai a Chama, que diz assim: vós que buscais, além da sepultura, a resposta de luz da eternidade, nunca ouvideis a excelsa claridade que reside convosco em noite escura. Somos todos a grande humanidade em direção à fonte eterna e pura. Somos em toda parte a criatura buscando os dons supremos da verdade. Tendes convosco a chama adormecida, rogamos acendais a luz da vida, já que buscais mais crença junto a nós. Se quiserdes brilhar nos outros planos, ó torturados corações humanos, deixai que o Cristo nasça dentro de vós. Deixemos então que o Cristo renasça a cada dia dentro de nós e que com ele se desenvolva em nós um comportamento de paz, de mansidão, de caridade, de amor e de fé. Muito obrigada pela oportunidade.